sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Sovitar, diretamente do nosso estande da Consul Pharma. Agora a gente vai ter um podcast muito especial com duas feras, tanto em podcast como também no esporte. Então eu quero convidar aqui para o nosso podcast o Rodolfo Pérez e o Alexandre Zambrota. A gente vai fazer um bate-papo bem legal a respeito de suplementação esportiva magistral, dessa prática clínica e os resultados de alguns ativos bem interessantes. Então, Rodolfo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, quem não te conhece ainda, acredito que muita gente já te conhece, mas para quem ainda não te conhece, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Cláudia, mais uma vez pelo convite e participar aqui ao lado dessa fera aqui, Alexandre Zambrota. E bom, Rodolfo Pérez, nutricionista esportivo, mas eu vou surpreender vocês, porque a nutrição esportiva que eu mais acredito e pratico há mais de 20 anos é uma nutrição esportiva voltada para todos. Seja para a mulher pós-menopausa, seja para a pessoa com 70 anos, seja para o atleta de alta performance, sim. Então é isso que eu quero trazer de informação. A utilização não apenas de ativos, mas de todos os aspectos relacionados à nutrição esportiva para todos aqueles que desejam viver melhor e não apenas aquele esportista do mais alto nível. E agora deixa a palavra para você, Alexandre, se quiser se apresentar para o pessoal. Aqui, ó, sou Alexandre Zambrota, né? Sou farmacêutico há mais de 2 décadas aí, lidando com esporte e também com tudo que é idade, né, do pessoal. E é um prazer imenso estar com o lado do Rodolfo, que eu acompanho, admiro demais. E o bom de ser farmacêutico magistral é que a gente tem aquela chance de receber tudo na nossa mão e fazer selecionar o que é bom, de bom resultado. Isso traz pra gente uma experiência para poder falar com vocês que ativo funciona, por que funciona e que resultado estamos tendo hoje atualmente. Eu tento levar isso desde o cara que é esportista, para o cara mais velho, para o pessoal que é mais novo, para também tirar ele do lado ruim do negócio, cara. Tentar manter da maneira mais saudável possível, por o maior tempo possível. Porque é muito legal, né, Alexandre, essa interação farmacêutico-nutricionista. Né? Isso realmente eu vejo que é uma carência muito grande dos nutricionistas, que é a falta de conhecimento sobre formulação magistral. Realmente, ele como aplicar da melhor maneira possível os ativos que o farmacêutico tanto domina, mas que o nutricionista também pode e deve estar utilizando na prática clínica. É bem legal isso, porque a gente vê essa questão dessa falta de comunicação muitas vezes entre o farmacêutico em si com o nutricionista, né? Nós da nutrição, às vezes carecemos de algumas informações a respeito, né, dos ativos, que eu acho que esse é um casamento perfeito. E eu queria começar falando a respeito, que você falou muito, a gente está falando de esporte, mas eu gosto muito de um conceito que você usa, que é a alta performance na vida, né? Porque se a gente for pegar atletas, qual a quantidade, na porcentagem de atletas profissionais que a gente tem no Brasil? É uma quantidade pequena. Então essa questão da nutrição para alta performance eu acho bem interessante. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal esse conceito que você traz aí com você. Isso vem de encontro com a minha carreira. E, Cláudio, eu comecei na minha adolescência sendo fanático por esporte e desenhei já o meu futuro. Eu quero trabalhar com nutrição esportiva, suplementação para atletas e tudo mais. E quando eu me formei, meu primeiro paciente era um atleta de jiu-jitsu. Eu estou em casa. Então aqui que realmente eu estudei para isso, exatamente. Só que aí acabou a consulta, ele gostou do meu atendimento. Rodolfo, eu posso trazer meu avô? Ele está com diabetes, com sobrepeso e eu precisava de dinheiro, eu precisava atender mais pacientes. E falei, traz ele para mim. E é ali que veio esse estralo realmente na minha carreira, que a nutrição aplicada ao exercício físico, ela pode auxiliar aquela pessoa com obesidade, com diabetes, aquela pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, é uma nutrição relacionada à estética também. Então a nutrição esportiva é para todos e todos aqueles que buscam alta performance, seja na questão cognitiva, na questão de performance física também, não apenas na academia ou no ambiente do esporte, mas também para ter uma rotina de trabalho muito intensa, para você conseguir trabalhar 12 horas por dia, que com certeza é o que você faz, você precisa de alta performance, Cláudio. Então, assim como todos nós profissionais devemos ter alta performance na vida, o atleta também tem que ter isso no esporte. Então, essa mentalidade eu levo para o meu consultório, levo para a sala de aula e realmente funciona muito quando essa pessoa começa a enxergar a sua vida também buscando alta performance. É bem interessante. E agora falando mais, agora entrando no nosso tema, que é a parte esportiva, né, a nutrição esportiva em si, eu queria que você comentasse, Alexandre, com o pessoal, a questão da diferença, porque hoje a gente tem a suplementação finalizada, acabada, e a suplementação magistral, né? Como que a farmácia de manipulação ela pode ser um aliado muito importante
nessa parte esportiva em si. Você comentasse um pouquinho da sua experiência, da sua expertise. Minha experiência, assim, agradecer de eu estar no Brasil nesse momento e poder ter essa liberdade de individualizar um tratamento em que nenhum lugar do mundo você tem essa capacidade de fazer isso. Isso já é demais. E aí eu vejo profissionais copiando fórmulas de suplemento. Não, você é muito mais além do que isso. Você pode individualizar de uma maneira única para o seu paciente. Cada pessoa responde de uma forma. E se você pegar e fizer uma formulação de acordo com aquela pessoa, o tratamento vai ser muito melhor. Não copiem. Tragam novidade, tragam aquilo que tem embasamento científico, estudem e testem substâncias novas, que às vezes as pessoas têm um preconceito, mas são baitas substâncias que ainda não têm uma evidência A, mas vão ter no futuro com certeza algumas delas. Já adianto, Sindura, por exemplo, é uma delas que eu sempre bati na tecla que é bom e eu defendo, porque eu gosto, não é porque é de Sovitar. Eu até brinco com os fornecedores, tem um ativo bom, pode deixar que eu vou falar dele. Quando o ativo é bom, eu falo realmente, porque eu carrego no sangue ser farmacêutico e levar o melhor para as pessoas. Então, eu acho que comparar com a indústria de suplemento nem tem como. É como se você fosse comprar um móvel na Casas Bahia e o outro você mandar fazer planejado. Farmácia de manipulação é isso, você faz sob medida para a pessoa. E o que é muito legal, né, Alexandre, é uma exclusividade do Brasil, né? Isso. Realmente, essa possibilidade da nutrição aplicada de uma maneira individualizada, com os ativos específicos, e até o nutricionista no Brasil é algo assim único, essa flexibilidade que realmente a gente tem, que é potencializada com formulação magistral. E fora as formas farmacêuticas, você pode variar. Você não toma cápsula, então beleza, vamos fazer em shake, vamos fazer em pastilha, vamos fazer em gominha, tem toda essa liberdade, né? E até você comentou do Sindura, né, um dos meus ativos prediletos. Muitas vezes aquela pessoa utiliza um pré-treino comercial, só que no Brasil a legislação é muito limitada com relação aos ativos que ali estão. Então nós podemos, por exemplo, acrescentar um Sindura junto com o pré-treino e potencializar mais ainda. Sim, não é ir contra o suplemento que tem vendendo. É um a gente pode falar assim, tá, esse suplemento ele é bom, mas vai ficar muito melhor com esse. Tome junto. Não estamos brigando pelo suplemento, estamos juntos, porque a gente quer o melhor. Quanto eu conseguir deixar a pessoa longe, eu vou falar aqui, de hormônio, eu tento deixar. Eu falo assim, ó, sua vida está como? Seu sono está legal? Suas articulações estão boas? Sua dieta está redondinha? Está treinando? Usou a suplementação? Tá, você vai conseguir extrair o máximo de resultado? Conseguiu? Beleza. Aí a vida daqui para frente você escolhe, mas por aqui eu fiz minha parte. Perfeito, perfeito. Não, é bem legal isso aí. Vocês já começaram a falar a respeito de alguns dos ativos, né? Não tem Por como, exemplo, né? Sindura. E eu vejo assim que é muito interessante quando a gente vê. Porque às vezes tem produtos, por exemplo, Sindura, o Hip Factor, o próprio Extra, são produtos que a gente encontra fora do Brasil já em produtos acabados, já são super reconhecidos, renomados fora do Brasil. E aqui, dentro do Brasil, a gente tem ele na manipulação, que é ainda mais o diferencial a questão dessa personalização de formulação, de dose, associação, né? Isso também traz um benefício muito grande para o paciente. O que não pode, com tanta informação hoje já disponível, seja um médico, um nutricionista que atua no consultório, não utilizar realmente essas possibilidades. Até o que o Zambrotta pontuou muito bem, muitos profissionais batem na questão, ainda não tem evidência A. Então, poxa, vamos pensar aqui no Sindura, que já temos aqui estudos mostrando a combinação dos dois ativos, mostrando aqui benefícios em ganho de massa muscular. Ok, mas pesquisar também substâncias de uma maneira individualizada. Pega lá, Garcinia mangostana, vamos lá ver o que tem de ensaio clínico. Tem muita coisa legal, né? Então, temos muitos artigos já publicados. Às vezes a pessoa o prescritor busca apenas ali o produto pronto num PubMed. Mas se ele for desmembrar o que tem por trás do nome comercial em si, ele vai encontrar muita evidência científica, né? E você puxou um ativo também que é maravilhoso, o Extra. Poxa, a pessoa pratica exercício físico à noite. Ela não vai utilizar uma dose alta de cafeína. O Extra acaba sendo uma excelente combinação. Se treina durante o dia, combina cafeína com Extra, que é o que, por exemplo, eu utilizo para dar uma aula, para treinar, né? Que muitas vezes a gente fala performance esportiva, mas não só no treino. Cognição. Eu, para estar aqui com vocês, já tomei meu Sindura com Extra aqui antes do nosso podcast. Minha memória está aqui bem otimizada, então é muito além do ambiente de treino, né, Zambrotta? Até brinco assim, o pessoal às vezes tem o serviço, que, vamos dizer assim, extrai muita energia do cara. Eu falo, você não pode ficar igual um celular velho que descarrega rápido. Vamos usar adaptógenos, substâncias que não são estimulantes fortes, mas protegem o teu organismo, de você não descarregar. E chegar no final do dia, você ter energia ainda para poder ir treinar. E aí, se colocar, colocar substâncias, por exemplo, no Sindura, que não atrapalhe o sono da pessoa.
porque ela vai precisar recarregar de novo. Então isso eu gosto de fazer e prestar muita atenção nisso. Porque eu olho que tem muita falha nisso, as pessoas não prestam atenção de como o sono e a manutenção do não ficar estressado durante o dia é importante para você continuar o processo. E aquela pessoa dorme mal e acaba utilizando muita cafeína ao longo do dia para compensar aquela noite mal dormida. E sabemos, ele é acima de 400 miligramas por dia de cafeína, até para a saúde cardiovascular, acaba não Eu sendo monitoro muito o recomendado. HRV dos pacientes, né? Variabilidade de batimento cardíaco. Né? E eu começo a ver o desequilíbrio do sistema parasimpático e simpático. Aí pronto, aí você pode ter que a pessoa vai num caminho que não vai dar certo. Então eu tento resgatar isso, quando ela está equilibrada, eu falo, agora acelera o treino, agora vai dar certo. E substituindo também um pouco da cafeína por outras substâncias, É o que eu mais faço. Né, Sindura, Engstra, entre outros. Né? Então temos essa flexibilidade muito grande para trabalhar na prática clínica, né? Graças a todo esse universo aqui da formulação magistral. Sim. É bem legal, assim, vocês estão falando já a respeito de alguns ativos, eu queria que você comentasse o que é o Sindura, porque acho que talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo que não conhecem ainda o ativo, quer saber, entender um pouquinho mais a respeito, que você contasse um pouquinho do que seria o ativo, quais são as indicações, os benefícios do uso. O Sindura, ele acaba sendo muito conhecido no meio de esporte. E eu vejo isso como apenas um pedacinho, a ponta do iceberg. Porque quando nós falamos em hipertrofia, estamos falando de um dos bens mais preciosos para a nossa vida, que é músculo. Saúde muscular é sinônimo de longevidade. Então, desde o início realmente ali da Sindura no mercado... Independência, né? Física, no futuro. Exato, autonomia. Autonomia. Então, desde que realmente eu vi o Sindura no mercado, em alguns anos, eu identifiquei ali uma solução não apenas para meus atletas de fisiculturismo, aquelas pessoas que buscam ganho de massa muscular, pensando em fins estéticos, mas também uma grande solução pensando em sarcopenia, pensando na recuperação de um processo cirúrgico, porque basicamente ele atua em quatro pontos muito importantes para a massa muscular. Um deles, que não apenas massa muscular, mas também saúde sexual, galera, estimula aqui a síntese de óxido nítrico. Tem um efeito aqui de vasodilatação periférica, que ajuda bastante, não apenas a performance do treino, mas também na sua performance sexual, algo extremamente importante, pensando também aqui na saúde como um todo. Também tem uma ação de estimular a síntese de testosterona por inibição de aromatase. Também tem essa ação interessante. Mas o que mais me brilha os olhos é realmente essa busca pela sinalização de mTOR, até falando aqui de longevidade saudável. Aquela pessoa com 75 anos, ela não vai conseguir ingerir a quantidade de proteína que ela deveria, pensando ali em gramas de proteína por quilo de peso. Que, falando aqui cientificamente, em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas a pessoa chega em 1,2, 1 grama. Então, esses sinalizadores de mTOR acabam sendo extremamente importante, falando aqui em longevidade saudável para a prevenção de autonomia. E também tem um efeito aqui um efeito anticatabólico. Então, com isso, nós temos aqui esses 4 pilares muito interessantes para a saúde muscular. De novo, para um fisiculturista, lindo. Para quem está buscando ganho de massa muscular, a menina com 20 anos que quer ganhar mais glúteo, mais coxa na academia, legal. Mas também uma pessoa, paciente com diabetes, que a massa muscular vai auxiliar no tratamento. Ao paciente com 80 anos de idade, pensando aqui no controle da massa muscular, eu tomo Sindura, minha mãe toma Sindura e você também deveria tomar. E vou colocar mais uma ainda. Uma pessoa que está em dieta, que está com déficit calórico, precisa daquela energia para treinar, Sindura vai lá e faz aquele... É porque quando fala em emagrecimento, é como se fosse só performance. perder gordura. É porque eu vejo muita gente em déficit que acaba indo na academia, aquela 1 hora que ele fica lá, se tornou meia, porque ele não está mais entregando. Quando você coloca o Sindura, o cara vai lá e entrega o treino. Entendeu? O cara treina com mais impacto, o cara treina com mais entrega, então isso sinaliza melhor. Até Depois porque a gente vai entrar no outro para o aproveitar a sinalização. emagrecimento é reduzir gordura, é manter a massa muscular. Então, o treino de musculação é um dos pilares do sucesso para o paciente com obesidade. Inclusive, ali pensando também na qualidade de pele, evitar uma perda drástica realmente do seu peso corporal. Então, mais uma, bem lembrada, que é mais uma grande aplicabilidade do Sindura. Então, não é um ativo só para hipertrofia. É um ativo para emagrecimento, para ganho de massa muscular, para longevidade saudável, acaba encaixando em todos os públicos. É igual a creatina. Creatina é bom para todo mundo, Sindura também é. Acho que esses ativos deveriam estar mais de quem não é atleta, na mesa do dia a dia, sabe? A gente não vê isso. O pessoal acha que só para o atleta serve. Não, serve mais até para o cara que não é atleta, se bobear. Finalmente, com a creatina, a gente vê isso, né, Zambrota? Hoje a creatina ela é utilizada por todos os públicos, mas aí há 20 anos atrás, quando a gente falava de creatina, metiam pedra na gente, né? Sim, onde já se viu. Hoje, então por isso que eu falo da graças a Deus, evidência. né? Esse negócio, evidência A. Não, os outros também não tinham evidência A antigamente. E até foram proibidos um tempo. E hoje em dia está aí, sendo usado por todo mundo. Perfeito.
A gente vê muito esse questionamento mesmo a respeito do, só tem, é um estudo publicado, mas a gente, né, eu vim da parte acadêmica, eu fiz mestrado, eu sei o quanto é difícil desenvolver, né, um estudo científico, quanto é caro, quanto que isso é difícil no Brasil. Então, às vezes, é difícil a gente pega alguns prestadores, a gente precisa, às vezes, ver realmente o efeito na prática clínica. E o Sindura é um clássico desse, que a gente sempre ouve esse feedback. Ele já foi lançado em 2018, então já tem um tempo grande de mercado. Até hoje eu nunca ouvi nenhum feedback negativo de alguém que tomou o produto e falou assim, olha, não funcionou, eu tomei, não tive resposta nenhuma. Então, assim, lógico, cada um tem uma resposta individualizada com a utilização. Ele é muito, vamos dizer, cruel com quem não faz coisa boa para vender. E ele está presente em marcas de sucesso. Em suplementos comerciais. O Sindura é usado numa marca, acho que é na MHP, alguma coisa assim, para dormir. Eles têm uma forma para o sono que tem o Sindura para manutenção da massa muscular, para recuperação noturna. Então, se está nessas marcas que dão cara a tapa, lá não ia ser um produto ruim. É que o produto entrega. Com certeza, senão já tinha saído do mercado. E é pesquisar realmente os ativos, é não apenas buscar um nome comercial. Né? Então isso também eu vejo que é um ponto-chave também quando nós estamos pesquisando algo sobre a formulação magistral. É não buscar apenas o ativo. Porque a Garcinia mangostana que está presente nele, tem tanto de estudo que tem para carcinoma, até mesmo para aspectos, exatamente. Mas tem muita coisa. Quando eu vou pesquisar um ativo, olha que legal, pessoal. Quando eu vou pesquisar um ativo pensando no esporte, eu vou buscar ensaios clínicos. Né? É de recuperação de um paciente oncológico, algo realmente muito mais complexo do que algo pensando até mesmo uma pessoa saudável. Porque uma pessoa saudável, a gente tem questões muito multifatoriais para ter um controle nisso. Tem que ser um ambiente controladíssimo, né? Sim. Agora, um paciente acamado, com ali um estresse oxidativo absurdo, um efeito catabólico absurdo, ali é uma condição até mais ideal para um trabalho clínico do que um ambiente... tem uma doença espoliativa, mais o negócio é pronto. Acaba tendo dados muito mais ricos do que realmente um trabalho de campo que não tem tanto controle sobre o grupo de estudo. Concordo. E é bem legal do Sindura que o estudo que tem publicado dele mostra exatamente o efeito dele em pessoas já treinadas, né? Também é um outro ponto bem interessante. Que é mais Quanto difícil. mais treinada é a pessoa, mais difícil ela responde. Vou falar a minha experiência, eu trabalho com atletas que não tem por que mentir. E eles falam, pô, eu senti diferença. Pô, o cara usa, eu sei quanto usa aquele cara. E ele não é do nível intermediário, é cara que é profissional. E o cara toma e fala, pô, Ale, não sei o que você colocou, mas eu tô bem, não sei o que tem nisso. Mas é bom, faz de novo. E quando a pessoa pede para repetir a fórmula, a gente tem a confirmação. O negócio funciona. Ninguém fica repetindo. É o N igual a 1, né? Aquele paciente modelo, né? Que nada ali está interferindo e você acrescenta um ativo e vê uma resposta. Sim. Isso tem uma validação ali para um consultório muito grande. Tudo bem, isso é muito difícil a gente pegar, fica a minha palavra para falar, então muita gente vai criticar isso. Mas que eu tenho uma experiência muito boa e sempre defendi o produto, sempre tive. Então, tá na minha linha de ativos prediletos. Falando de atletas, né, tem a questão de doping, né? Nós temos ali uma possibilidade de atuar com atletas, né, que são submetidos a testes de dopagem, com a tranquilidade de ser um ativo que não está presente na lista da UADA. Meu vício por suplemento foi por causa disso, porque eu trabalhava com atletas que eram testados sempre no Comitê Paralímpico. Não pode errar, né? Então eu tive que buscar na suplementação algo para entregar performance. Então, ali que eu aprendi a pensar um pouco diferente. Não, é muito legal. E eu acho que também um ponto interessante do Sindura é o resultado rápido também, porque o que a gente ouve muito de feedback é a questão de uma semana, 2 semanas já ver uma melhora de desempenho no treino, em aumento de carga. Então, eu também acho que isso é um ponto que acaba influenciando bastante na percepção do resultado, até mesmo na questão que você falou da recompra, a pessoa querer fazer a fórmula de novo. Porque realmente é uma coisa que dá um resultado rápido. O mercado de formulação magistral, de suplementação, ele é focado em resultado e ponto final. Então, claro que eventualmente aparece algum ativo, algum suplemento nas redes sociais, sem ali um respaldo, mas uma pessoa muito famosa divulgando, aquilo dá um boom de vendas momentâneo, mas não se sustenta. A pessoa só vai fazer a recompra ou solicitar uma nova receita se ela está vendo o resultado. Então, no caso assim, do um ativo aí de 6 anos, e cada vez ele toma mais espaço no mercado. Claro, não comparando, mas já fazendo um pouco de comparação, a creatina, ela entrou no mercado, foi só crescente, porque
era uma substância boa e hoje já é algo extremamente popular. Então o Sindura ele entrou para ficar e cada vez ser mais popular. Diferente às vezes de um suplemento, algum ativo que aparece e some rapidamente, né? A pessoa é muito crítica, ela não vai investir o dinheiro dela em algo que ela não está tendo resultado, né? Isso é muito legal. E eu sempre vejo nos podcasts, né? Que você participa, que você. Todo mundo pergunta, né? E o Sindura? E o Sindura funciona mesmo? E o Sindura? Assim, é muito. Eu fico feliz de ver, porque realmente a gente mostra que as pessoas estão buscando, estão indo atrás, né? A gente vê realmente o pessoal vendo e buscando para saber se tem resultado, se tem eficácia. Quando eu defendi o Sindura, assim, lógico, o pessoal vem e fica querendo falar, ele, por ser de uma farmácia de manipulação, o pessoal sempre ali, assim, o cara só quer vender. Não, eu acho que você tendo uma farmácia de manipulação, você tem 100 ativos bons, dá ênfase para o 100 que é bom. O 100 que não funciona direito, as pessoas gostam de prescrever, eu tenho ali para cumprir a prescrição. Mas não são os que eu vou estar falando. Se eu falo, se está no meu nome, algo que eu postei, é porque eu acredito e que funciona e provavelmente já testei nas pessoas mais próximas. Porque como sempre falo para as pessoas, você prescreveria para alguém da sua família isso que você está prescrevendo? Então pare para pensar quando você põe o dedo, pega a canetinha e vai pôr no papel. Pense muito bem quando você vai fazer a prescrição, porque as pessoas merecem o melhor. Isso que eu levo para a sala de aula com meus alunos. Jamais, nunca faça com o seu paciente aquilo que você não faria para o seu filho, para o seu esposo, para sua mãe, jamais. Né? Então isso realmente é um ponto que eu levo como mantra para o meu consultório e levo para a sala de aula para meus alunos também. Tem que ser. Perfeito. Cara. Muito bom. Também acho que um outro ponto que você acabou até comentando a respeito do Extra, também é outro ativo que é xodó. Lançou no mesmo ano, os dois, foi numa Consulfarma, lá em 2018, eu lembro, até hoje. A gente lançou os dois ao mesmo tempo e a gente também está numa crescente muito grande do Extra, né? A gente vê, tanto é que hoje, quem estiver aqui na Consulfarma, passa aqui no nosso stand, a gente tem um Focotino, que é um cappuccino com um Extra. Exatamente porque é pro pessoal tomar. Ficou gostoso, né? Teve da outra vez com o Anderson. Esse tá sucesso agora. A gente tem feito em vários eventos, porque é um produto de efeito imediato, né? Então, também é um produto que a gente tem visto muito resultado. Com essa ação pré-treino, mas também performance cognitiva, performance real da vida. Todos nós estamos vivendo uma crise de atenção. Né? Hoje nós temos dificuldade de concentrar no exercício, concentrar numa aula, concentrar numa conversa. Então, realmente, devido à questão do smartphone estar ali presente o tempo todo do nosso lado. De dupla atenção, você não consegue ter atenção pelas coisas e também não tem atenção dos outros. Exato. Então um ativo como o Extra justamente traz esse aumento do foco, aumento da concentração, sem ali o efeito de aumentar a ansiedade de um excesso de cafeína. Eu adoro cafeína, mas desde que ela esteja presente em uma quantidade adequada. A cafeína em excesso estimula muito cortisol, acaba gerando mais ansiedade, e todo mundo hoje tem a dificuldade de controlar a ansiedade, né? Justamente pela crescente da tecnologia. Então o Extra eu vejo assim como um dos ativos mais assim efetivos hoje para uma população que necessita de alta performance no trabalho, no estudo, no exercício, para cuidar da família. Então precisa realmente de ativos que auxiliem nesse mundo moderno que nós temos aqui poucas horas para fazer tantas coisas no nosso dia. Fazer cada coisa de uma vez e muito bem feito. Com certeza. O Extra eu tenho só experiência positiva, ainda como eu gosto de adaptógenos, nossa, ele se casa tão bem com a rhodiola rosa, mas tão bem. Lindo, combinação linda. Ele fica tão, assim, efetivo, assim que, assim, eu nunca tenho um retorno negativo. É impressionante, assim, a pessoa fala, tá falando, mas é verdade. Assim, e é a fórmula que eu tomo pela manhã. Extra e rhodiola rosa. O Extra me ajudou muito na minha prática clínica, principalmente com aquele volume de pessoas, talvez até a maioria, que pratica exercício físico à noite. E tá ali, estafado já do trabalho, chega na academia às vezes muito cansado, para isso toma uma dose muito alta de cafeína, aí não consegue dormir, então começa a virar uma bola de neve. Sim. Então aquela pessoa que faz exercício após as 5 horas da tarde, é sem dúvida alguma, é a combinação do Extra com Sindura, mas quem treina cedo, como eu já falei na abertura, eu acrescento a cafeína junto com o Extra, então eu não vejo como um substituto nesse caso, eu vejo como potencializador. Sim, muito legal. Eu adoro. Lá fora do Brasil, ele é muito vendido com esse apelo, como sendo um potencializador da cafeína. Eles usam Incrível. Muito em energético, exatamente para potencializar, para retardar o efeito rebote, né? Em vez de 300, 400 miligramas de cafeína, 100, 150,
150 miligramas de cafeína e coloca de 300 miligramas de extra, fica uma combinação maravilhosa. Claro, cada pessoa tem o seu grau de metabolização, né? Mas um metabolizador lento, que é o meu caso, eu coloco 100 miligramas de cafeína com 300 miligramas de extra, fico assim, Fica bom. fico virado no giraia. E tem um outro ponto bem legal que eu também acho bem interessante do extra, tem muita gente que usa ele para emagrecer, né? Com a questão de aumentar a disposição do dia a dia, né? Porque quando você faz a restrição calórica... Que o Zambrota falou. Tem situações, por exemplo, que não é a prática de todo mundo. Mas, por exemplo, o extra é maravilhoso no jejum intermitente. Porque você já tem uma potencialização do seu foco no jejum. Quando você coloca uma substância que potencializa ainda mais o foco, meu Deus. Então, às vezes você pega o caso de um bancário, eu recomendo para o nutricionista, tenta um jejum intermitente que ele está se livrando da comida durante o trabalho dele. Ele vai lá, tem 15 minutos para comer, faz um coma desse jeito. Melhor você fazer um jejum intermitente e pega com o nutricionista que adapta a dieta para você comer com mais qualidade, que você tenha tempo para comer, e não pegar 2, 3 coxinhas, comer e um refrigerante. Não está certo isso. Você está colocando caloria e nem tendo a experiência da saciedade, você está empurrando para dentro. Aí eu coloco, aumento o foco do cara, o cara fala, pô, meu trabalho melhorou ali, eu estou melhor no serviço, eu estou organizando as coisas, é só retorno positivo. E essa observação do Zambrota me lembra até do meu tema do ano passado aqui no Consulfarma, de palestra. Foi mostrar que essa visão de suplemento para emagrecimento e suplemento para ganho de massa muscular é equivocada essa divisão. Né? A maioria das vezes aquele mesmo ativo que nós utilizamos para ganho de massa muscular também pode ser utilizado no processo de emagrecimento. Pensando em manter a rotina de exercício, intensidade de exercício, a rotina até de manter uma massa muscular. Então Porque são ativos que são utilizados para tudo, né? Numa fase você quer ganhar massa muscular, na outra você quer permanecer com a massa muscular. Então você vai precisar desses ativos do mesmo jeito. E aquela pessoa que está satisfeita com o físico vai utilizar para performar melhor no trabalho, no estudo. Então acaba sendo algo, né, para todos os públicos. Sim. Realmente. Demais. Não, é bem interessante. E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco dos feedbacks. Já compartilharam alguns a respeito, né? Mas eu sei que vocês trabalham bastante com os dois ativos na prática e eu queria que vocês pudessem compartilhar algum feedback que vocês acham que seria um insight interessante para quem está nos ouvindo, de feedback mesmo de prática. Se vocês pudessem compartilhar, seria bem interessante. Eu gosto muito desses casos que são assim, mais difíceis realmente de a gente ter resultado. Exemplo, mulher pós-menopausa ganhar massa muscular. Então, nesse caso, uma combinação aqui da Sindura, já pensando em outro ativo, o Pepti Strong também dá para combinar para um caso clínico desse que é mais complexo, mais difícil. Imagina só uma mulher que treinou a vida inteira, então ela não vem ali, não é uma pessoa destreinada, ela já vem treinando, mas com o impacto da menopausa acaba tendo ali uma redução, seja na performance do treino, seja começa a perder massa muscular. Você entrar com ativos como esse e ter resultado, isso é assim, sem ali a utilização de hormônios em dosagens altíssimas que trariam efeitos colaterais para essa paciente. Isso para mim assim, é um dado clínico assim, fenomenal. Porque é complicado você pegar alguém com 21 anos de idade, utilizando vários recursos, uma genética maravilhosa. Aí tá, o resultado foi do Sindura? É complexo, claro que tem ali a participação, mas fica mais difícil de você avaliar, como num caso desse, que aquela pessoa já vem com a dieta organizada, o treino organizado, aí você entra com ativo e boom, de repente você quebra aquele platô. Então são casos assim incríveis, caso de pós-cirúrgico. Vamos lá, algo simples, a prótese. Né, mulher vai lá, coloca uma prótese, fica 30 dias sem treinar, são ativos que eu consigo também manter a massa muscular dessa paciente, no caso Sindura, né, pensando aqui nessa combinação. O Pepti Strong também entra muito bem nesse ponto. Então são casos realmente em que tem que ter uma ação de um ativo muito bom com relação ao seu efeito, para a gente conseguir ou segurar a massa muscular ou ter ali um efeito mais positivo. Paciente bariátrico, o paciente acabou de fazer uma cirurgia, segurar aquele efeito catabólico, claro, com uma associação nutricional adequada, mas no meu consultório hoje, né, como já tenho bastante tempo de experiência, assim como o Zambrota, quem procura a gente, ainda mais que sabe que a gente é mais rigoroso ali na conduta, é alguém que realmente precisa muito da consulta. Sim. Não é alguém que vai, ninguém me procura assim, vou lá no Rodolfo Puri. Não, a pessoa vai em mim porque ela precisa. É um caso que vários já tentaram resolver e não resolveram, então tem que lançar mão desses ativos que mantém melhor a qualidade de vida da paciente, não apenas na questão estética, mas dando saúde também em conjunto. Como você disse, a pessoa chega não apenas feliz porque emagreceu ou ganhou músculo, mas porque ela melhorou a performance sexual, porque ela melhorou a cognição, está vivendo melhor. Então, realmente, isso que nós buscamos, né, Zambrota, no nosso consultório. Alta performance na vida não apenas uma estética, né? Tem que ser 24 horas por dia com boa performance. Para dormir também faz parte.
Eu brinco, muita gente procura porque está com excesso de hormônio e tem muitos colaterais. E essa suplementação, toda essa linha de vocês aqui, cai como uma luva para mim. Por quê? O cara não quer mais usar hormônio. Só que, às vezes, o prescritor que passou não é o mesmo que tira. Passar é fácil, tirar é difícil muitas vezes. E eu preciso garantir para a pessoa o quê? Uma performance, porque a pessoa está traumatizada e está psicologicamente abalada já com os colaterais e ela quer manter a única coisa que ela tem, que é aquele shape, mesmo que tenha com um monte de colateral, ela quer ter performance no treino. E como que eu vou garantir isso? Fazendo uma bela suplementação e falando, eu estou com você nessa caminhada. Tira os hormônios, não está te fazendo bem, está atrapalhando o relacionamento, está com a parte sexual ruim, está com o sono prejudicado, vai perder tudo. Você vê que a pessoa está deteriorando todo o meio dele, o de trabalho, o relacionamento, a própria saúde dele está indo para o espaço. Então essa retirada, esse download dos hormônios, eu adoro suplementação por causa disso, porque foi onde eu me achei. As pessoas me procuram geralmente com muitos colaterais, com a pele estragada, com tudo. Então eu sou obrigado a usar a suplementação para conseguir retirar e ainda entregar a performance a pessoa se manter com o shape que ela estava, com o físico que ela estava, pelo menos parte dele e eu consegui manter. Então isso que eu adoro realmente dessa suplementação. Então eu coloco todos eles. Assim, lógico, outros ativos, mas é a minha praia. Eu gosto disso. Zambrota, acredito que assim como eu, você deve ter uma procura enorme de pessoas buscando fertilidade também. Que mais mas tem, né, cara? isso mas muito comum. Aquela pessoa que sempre manteve um ótimo físico usando hormônio, mas decidiu engravidar. Então acaba chegando no consultório, e agora? Né? Me ajuda, pelo amor de Deus, está desabando a musculatura. Então são ativos que podem também ser muito bem utilizados nesse momento, né? Pensando ali buscar uma fertilidade, mas mantendo também o vigor, né? Seja na parte de força e também de questão de estética corporal. Não, é bem legal isso, porque a gente começa a pensar em outras aplicações, né? A gente começou a falar de esporte em si. E preparar a fertilidade. Fertilidade. Ciclo, Sindura direto eu passo. O cara quer tirar o hormônio, vai Sindura direto, ajuda na recuperação. Ele devia estar em todo o TPC para mim, terapia pós-ciclo. Porque mantém massa magra, recupera texto. Você quer o quê? Não tem, que outro ativo você tem assim para ficar de fitoterápico? Que outro fitoterápico vem na tua cabeça que dá massa muscular? Não tem. O pessoal fala, briga comigo, mas é um dos melhores mesmo, realmente. Tem que engolir, né? Exato. Se a gente for pensar, né? Tribulus, Long Jack, são produtos que pode ser até que entreguem, né, algum resultado. Que é o Long Jack, que é maravilhoso. Eu consigo bom. De vocês também. Conhece bem fit? Sim, sim. Muito bom. TPC com ele. Pô, os dois. É bem interessante, né? E a gente falou bastante a respeito dessa questão da suplementação. E como que vocês estão vendo, como que será que daqui a 5, 10 anos, esse futuro da suplementação? Vocês acham que a gente está lançando, né? Temos um grande lançamento esse ano, que é o Pepti Strong, que traz a questão da inteligência artificial. Como que vocês acham que daqui a uns anos vai ser essa questão desses produtos para esporte? Vocês julgam que vai ser muito diferente do que a gente vê hoje? Como que vocês acreditam que pode ser que sejam os próximos passos aí? Eu acredito muito não apenas na descoberta de novos ativos, mas também pensando em nanotecnologia, muitas substâncias que nós precisamos de grande volume, elas serem encontradas em cápsulas menores, né? Ou apenas aquilo que hoje caberia em 5, 6 cápsulas, caber em uma cápsula só, que facilita muito a adesão. Mas eu vejo uma necessidade, Cláudia, dessa interação da indústria com os prescritores, que é até um objetivo grande de uma feira, de um congresso como o Consulfarma, porque eu vejo que a indústria está crescendo os seus ativos com uma velocidade muito maior do que realmente a informação está chegando nos médicos, nos nutricionistas, nos farmacêuticos. Então aqui um evento desse, um podcast desse, é uma maneira de diminuir esse espaço entre aqui a força da indústria com ativos maravilhosos e a informação para chegar nesses profissionais para fazer as prescrições da maneira mais adequada possível. Para aí sim a população ter acesso a tudo isso, né? E eu há 20 anos atrás fui processado por falar de creatina. Processado, porque ela era proibida no Brasil, onde já se viu esse garoto, na época era um garoto, né, de 20 e poucos anos, falando sobre creatina, esse negócio deve fazer mal para a saúde renal. Então, hoje a gente ainda passa dificuldade com ativos maravilhosos, mas que muitos profissionais ainda têm essa visão, né, retrógrada de, não quero saber, né, eu prefiro ficar só no meu mundinho daquilo que eu tenho segurança de prescrever. E esses profissionais vão ficar para trás, né, porque realmente hoje, com tantas possibilidades, nós podemos ter um consultório atendendo
pessoas da mais alta qualidade ali, dando um serviço realmente de ponta, só que existe esse gap que nós precisamos aqui, seja nas nossas aulas, seja em algo informativo como esse, um congresso como esse, de diminuir esse espaço entre a ciência, a indústria e o prescritor, para a população em si ser mais beneficiada com tudo isso. E hoje tem a lenda do seguinte, Rodolfo, aquilo que não é prescrito, as pessoas acham que não precisa de orientação e acompanhamento. Mas desde o ibuprofeno que você pega na drogaria, que tem um monte de colateral, ele não tem prescrição. Mas isso ele precisa de orientação e acompanhamento. Então cabe o farmacêutico, o nutricionista, ter empoderamento para falar, não, isso aqui requer acompanhamento. Isso aqui é um Sindura, é um fitoterápico, tudo bem. Mas com acompanhamento você vai extrair o máximo da substância. Igual ele falou de nanotecnologia, tá vindo bastante coisa muito boa. Tem o Curate, que você consegue uma curcuma ser biodisponível 10 vezes mais. Curate. Mas por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente não é o que só que a gente toma, a gente é o que absorve. As pessoas não param para pensar isso. Não adianta você tomar 1 grama, 2 gramas de uma curcuma de má qualidade, senão você não vai absorver, meu amigo. Então você precisa ter noção disso, mas isso cabe ao nutricionista, ao farmacêutico, ao médico, ter conhecimento. Muitos falam, quando vem fitoterapia isso não funciona, porque ele não quer ter o trabalho de estudar. Porque se ele estudasse, ele teria condição de falar sobre. Então ele prefere falar mal para não ter como ele falar. Porque ele fala, eu não acredito nisso, é ruim. Então ele não precisa falar, não precisa falar nada, porque ele já falou que é ruim, não acredita. Então eles fazem isso como uma defesa da ignorância deles por não estudarem. Porque tem muito estudo que você pode ter acesso, eu acho. Eu adorei seu exemplo da curcumina, né? Porque a curcumina é algo global já em relação aos seus benefícios. Desde a população em geral, até os profissionais todos, já é unanimidade. Agora, um curate, você consegue entregar aquilo do estudo científico de uma maneira muito mais biodisponível. Só que aí, muitas vezes, o profissional não conhece o curate porque não frequenta o Consulfarma, não busca informação da formulação magistral. Então, esse gap que eu comentei que a primeira é um vez problema hoje. Que eu peguei essa noção foi do Tanakan, que era o ginkgo biloba, para nos dar 24%, que eu fui atrás do extrato. Aí eu falei, caramba, o extrato que tem lá não é o que é vendido. Então eu não posso falar que ele funciona igual a estudo, porque não é o mesmo produto. Porque a extração, quando você faz, é um processo que é até patenteado. Então como você vai falar que é aquele, igual o cara comprar Garcinia Mangostana a X% do fornecedor, o outro é o Cinnamon Tamala, eu junto os dois viram Sindura, não. O extrato lá foi patenteado por uma empresa, meu amigo. Ele não vai te falar como ele extraiu o processo. E só ali ele consegue a concentração do ativo, que vai fazer o efeito. A diferença está aí também no processo. Né? Perfeito. É isso que a gente tem a missão aqui como professores, né? Obrigação. Também obrigação de levar isso para outros profissionais que não têm essa visão. Na nutrição eu vejo assim uma carência enorme do nutricionista de entender o que existe por trás de uma farmácia de manipulação. Às vezes o nutricionista, boa parte deles deve achar que ali na farmácia de manipulação acontece tudo, sendo que existe várias indústrias por trás e é fundamental o nutricionista, assim como o médico, conhecer essas indústrias e a origem dos ativos que está prescrevendo. Até brinco com o pessoal, né? A farmácia de manipulação geralmente é uma impressora. Se você fez a arte uma porcaria, vai ficar uma porcaria a impressão, não vai ficar maravilhoso. Às vezes a impressora dá pau, algumas aí, mas só que você tem que fazer direito, senão não vai ficar bonitinho o negócio. Então por isso que eu pego no pé do pessoal, prescreva direito, cara, faz com carinho a prescrição, não faz a mesma coisa para todo mundo. O pessoal se encontra, ele vai mostrar a sua prescrição, você fez 10 prescrições, a mesma coisa, o pessoal vai ver. Tudo bem, Sindura pode prescrever para 10 pessoas, sim, mas tem outros ativos, composições, que são personalizados, não faça sempre a mesma, né? Perfeito. E até o ambiente que minha vida é a nutrição, né? Sou professor, etc. Eu tive muita sorte, Zambrota, de ter sido convidado para palestrar no Consulfarma lá por volta de 2008 a primeira vez. Nem lembro a primeira vez. Que aí realmente eu me deparei com esse universo, porque na graduação a gente não tem esse acesso, a gente não aprende, né, sobre ativos dentro de uma graduação. Então realmente a indústria, ela precisa visitar o nutricionista, ela tem que levar realmente esses ativos para eles conhecerem, instigarem o profissional para vir aqui em uma feira. Então seja o médico, nutricionista, farmacêutico, precisa estar presente aqui nesse ambiente. Muito legal isso. E eu gostei bastante, vocês falaram muito a respeito dessa disseminação, né? E a gente tem aqui, são duas pessoas que são referências de inseminação de informação. Rodolfo, muito com os prescritores em si, os nutris. Você, Zambrota, muito com até o público final, né? Eu vejo que tem muito do público final, as pessoas que praticam atividade física, que te seguem. Foi uma maneira, na verdade, de eu levar um pouco de conhecimento ao público e ele exigir do prescritor um pouco mais de explicação. Porque eu acho assim, a pessoa não pode tratar mal uma pessoa que faz uma pergunta. Ela tem que ter o conhecimento pleno daquilo que prescreve. Senão ela não prescreve.
É simples assim, não tem meio termo. Então se o cara chegar pro Rodolfo e falar, por que você está prescrevendo esse Sindura? Eu sei que ele vai ter um conhecimento total para passar pro cara. E a razão por quê? Por que ele associou isso com a nutrição, com aquela situação do momento e por que ele prescreveu. Agora quando vai pro profissional, toma aí. Não é assim. A gente tem que estar no mundo, o mundo evoluiu, as pessoas têm que acompanhar. Inteligência artificial, meu Deus do céu. Se não acompanhar, vai ficar de fora. 90% dos profissionais que são ruins vão ser, vai ficar os 10% que são top. O profissional copia e cola, por que alguém vai pagar por um serviço desse se a inteligência artificial já dá algo melhor do que isso? Então aí entra lá do humano, realmente, do profissional com o paciente. A individualização, e é o que eu trabalho muito com meus alunos, é criatividade. Ali na hora, realmente, ele está pronto para criar uma fórmula do zero, com ativos específicos, de acordo com aquele paciente. Não usar o que já está ali no rascunho dele pronto, não. Não tirar a etiqueta e colar na prescrição, para. Exato. Não, e é bem legal que assim, até a gente estava falando aqui dos ativos em si, por exemplo, o ENSA, tem várias possibilidades, né? Falamos com adaptógenos, falamos de pré-treino noturno, pré-treino diurno, para quem está querendo emagrecer. Então, você vê, você consegue às vezes pegar o mesmo ativo e com a combinação, com essa brincadeira, você consegue fazer formulações completamente diferentes, com efeitos diferentes, sempre utilizando um ativo base, que é um ativo que tem uma alta qualidade, tem comprovação, tem resultado. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dos profissionais que têm aí uma alta capacidade, vão ter um resultado muito melhor do que outros. É saber fazer essas combinações inteligentes. E o profissional também visitar farmácias de manipulação, não sair fazendo as suas indicações sem ter ido até uma farmácia, ver realmente se essa farmácia compra os ativos corretos, né, Zambrota? Sim. Porque senão não adianta, né, vir lá na receita algo que lá dentro, né, é o famoso gato por lebre, né? Então, isso também eu bato muito na tecla dos meus alunos de visitarem farmácia de manipulação, realmente para, antes de indicar farmácia que o paciente precisa de indicação. Pelo menos algumas farmácias ali, para ele não ficar perdido. Então, que realmente o profissional visite essas farmácias e indique aquelas que ele visitou e tem certeza que compram os ativos corretos, né? Porque como eu falo para o prescritor, né, a farmácia de manipulação é uma extensão do trabalho dele. Então, ele tem que se preocupar muito com isso, porque se você não der a noção para o seu paciente que a extensão do seu serviço é aquela prescrição ser bem feita, você pode ser que você não tenha continuidade do tratamento. Então, isso vai calhar dele achar que você é um mau profissional às vezes. Se for a primeira vez que ele está passando, ele pode ser, foi enganado, foi lá no... Não foi. Ele procurou por um lugar mais barato, às vezes, por algo que estava em conta, comprou num lugar lá, não sei da onde, veio algo que não é compatível com aquilo e o tratamento não foi feito da maneira correta. E por mais que tenha lá o nome da farmácia, quem leva a culpa do resultado se não acontecer é o prescritor. Então é importantíssimo, né, o prescritor ter a visão da farmácia, né, que ele está ali indicando também, né? Agora, para a gente finalizar, não poderia... Eu sei que a nosso bate-papo era mais para falar a respeito de Sindura e Extra, mas não posso deixar passar da gente falar quais são as suas opiniões sobre o nosso grande lançamento do ano, que é o Pepti Strong. Eu acho que ele veio aí para ser um aliado bem interessante na parte esporte e saúde como um todo. Então, eu queria saber um pouquinho só do feedback de vocês, o que vocês acharam dessa novidade, para a gente poder finalizar o nosso podcast aí. Olha só, Cláudia, quando, né, eu recebi o primeiro impacto, né, do ativo, eu desconfiei. Eu falei, caramba, mas isso aqui tá bom demais para ser verdade, né? E peguei pacientes-chave, aqueles pacientes que estão em platô, aqueles pacientes mais complexos, como eu comentei. E quando eu falo paciente complexo, não é no sentido comportamental, aquele paciente que tem resistência em seguir uma dieta, não. É aquele paciente que segue tudo absurdamente, mas tem ali uma resistência anabólica por conta da idade, ou então tem uma genética ruim pra caramba com relação aos resultados. E eu tenho tido, claro, é pouco tempo, mas já é um período já bem assertivo com relação a esses resultados. Resultados assim até que me surpreenderam. Aqueles pacientes estagnados, eles conseguiram ter uma resposta mais interessante. Eu estou muito, mas muito assim otimista com relação à utilização do Pepti Strong. E o que eu acho legal também, a forma de ser em pó, né? A gente resgata aquela questão do logo pós o treino.
né? Porque existe o hábito de consumo que a gente até como consumidor, eu amo suplementação, por isso até que decidi estudar tudo isso, né? Aquele hábito de consumo, aquela fórmula logo após o treino, aquela fórmula antes de dormir, e o Pepti Strong resgata um pouco isso, né? Uma proteína em geral, como um whey, no caso, acaba sendo complementando uma refeição aqui e outra ali. A gente perdeu aquele pós-treino, né? E com o Pepti Strong, eu estou resgatando isso com até os pacientes e tem sido bem interessante. Legal. O que eu tenho visto, né? Como eu lido bastante com o pessoal de retirada de hormônio do pessoal, então ele entrou com uma forma de eu manter a massa muscular desse pessoal também. Então eu coloco com oportunidade pessoas que eu trabalho bastante com lutadores. Tem alguns que estão lesionados. Eu não posso perder aquela condição do cara. E eu até faço um negócio legal com judocas, que é o seguinte, continua ainda a assistir o treino, porque o ambiente faz você manter, parece, algo a mais. E ele não está treinando. Toma para manter massa muscular. E em dieta também, quando é mulher, e eu não quero que exagere com hormônios, eu falo, ó, diminui a dose, está trazendo colateral para você. Fala lá com o médico que passou, maneira que você vai estar com a suplementação para segurar a massa muscular. E eu tenho tido sucesso. Então, assim, toda vez que eu posso diminuir colaterais de substâncias que entregam muito colaterais, eu posso substituir por substâncias que entregam desempenho ou manutenção de massa muscular, eu vou estar substituindo. E é mais uma ferramenta. Como ele falou, pode ser colocado em shakes, misturar com uma bebida que ele goste também, pode ir ele in natura lá, o cara joga em algo que ele gosta, no pós-treino, pode ser usado, então isso é maravilhoso, eu adoro. Tem uma ótima adesão também com a pessoa mais velha, né? Também, né, que não bater pode... lá um leitinho com a banana e colocar o Pepti Strong, por exemplo, né? É uma maneira assim mais até fácil. Tem uma aqui que eu vou até falar aqui, o cara vai treinar em jejum, já 60 aninhos, ele volta na formulação dele, tá o Pepti Strong, ele põe lá iogurte, mirtilo, põe Pepsi Strong, mistura. Buscar a adesão do paciente. E o extra, ele tem um sinergismo, porque o mirtilo é rico em antocianidinas, né? Então, nos Estados Unidos o pessoal usa muito. Ele tem condição, ele também fala, Lê, minha manhã tá ganha, cara. Eu fico o dia inteiro bem. Ele vai almoçar, tá saciado, com foco. Ele adora. Então, são exemplos. Acaba né? sendo mais um ativo para a família, né? Assim como a gente falou do Sindura, por exemplo. Porque sair fora da bolha e... Às vezes aquele cara com 25 anos quer ganhar massa muscular, ok, encaixa. A mãe dele está lá pós-menopausa, 55 anos, dificuldade de ganhar massa muscular, encaixa. O avô dele com 80, encaixa. Então, com é diabetes algo da também, família. né, cara? Com perda de massa muscular de insulina, né? precisa de músculo, né? Músculo é saúde, músculo é vida. Né? Emagrecimento também, né, Zambrota? Então, é isso que eu bato muito nessa tecla. Não existe o ativo só para emagrecimento, só para o ganho de massa muscular. Existem ativos que nos fazem viver melhor e aí a pessoa faz o que ela quiser. Se quiser ganhar massa, quiser emagrecer, aí realmente o ambiente está perfeito para isso, né? E são ferramentas que você pode usar na sua prescrição de uma maneira com criatividade que serve para todo mundo. Você tem ali um potencial absurdo para prescrever algo que preste, né? E o nutricionista e o médico, né, que tiver esse acesso a essas informações, ele está absurdamente muito à frente. Zambrota, você, né, como empresário, deve receber muitas receitas sem pé nem cabeça. Vamos falar a verdade, né? Porque no consultório eu vejo assim, receitas que eu falo, meu Deus do céu, né? Dosagens que não correspondem a realmente ao ativo. Eu falo o seguinte, é para o paciente não sair com a mão abanando. Que não tem pé nem cabeça a prescrição, né? No caso da nutrição, a base do nutricionista é elaborar o plano alimentar. A partir do plano alimentar, ele vai encaixar os ativos que fazem sentido. Mas a gente olha muitas vezes, né? Chega no consultório, imagina que chega lá para você, ativos sem pé nem cabeça. Tanto que hoje em dia, assim, o prescritor para mandar a fórmula na farmácia, eu passo com a mentoria ou não vai. Porque eu vou ficar colocando meu nome junto? Porque tá meu nome lá ainda, depois não funciona nada, lá, fez lá no Zambrota, lá, não funcionou. Não, vem fazer a mentoria, você aprende, aí beleza, a gente trabalha junto. Então, reforço mais uma vez a necessidade, né, do prescritor ter mais contato com a indústria e não ficar de fora de tantas possibilidades que nós temos no mercado hoje. Há 20 anos atrás, quando eu comecei na nutrição, me chamavam de louco, né? Por falar de creatina, falar de whey protein, falar de E vai continuar, vai falar de Pepsi Strong, vai continuar louco. Agora aqui, a gente falando aqui de Pepsi Strong, de Sindura, de Extra, também o pessoal deve olhar o que esses loucos estão falando. Vamos estudar, galera, vamos realmente abrir a mente para um consultório, porque vocês têm ali uma chance de mudar vidas, né? Não é simplesmente uma prescrição. Você tem que dar uma aula para o paciente sobre os ativos, sobre os benefícios de cada um deles, para ter adesão do paciente e com isso todo mundo ficar feliz. Seja você com sucesso do seu paciente e o paciente por ter sucesso na vida. Pode pegar uns pacientes chaves e experimentar com eles. Aí você vai ter o resultado, você passa a ter mais confiança em
O que eu aplicar. sempre faço quando eu recebo um ativo novo, assim como eu dei exemplo do Pepti Strong. Pego pacientes-chave e com eles eu vou ali fazendo aquele acompanhamento para aí sim ter mais segurança para depois ampliar aqui nas prescrições. Então agora a gente está chegando no final do nosso podcast, passou muito rápido, mas eu queria agradecer a presença de vocês, duas feras aí na Obrigado. parte tanto de esporte, mas também referência técnica, né, onde vocês atuam, então vocês são grandes referências, então foi um grande prazer a gente poder ter esse bate-papo, esse podcast, foi muito enriquecedor, agradeço muito, Rodolfo, Zambrota, por vocês terem aceitado o nosso convite. Que é isso, Não. prazer foi meu estar aqui com vocês. Sabe que o carinho que eu tenho pela empresa, né? Eu adotei de coração que eu gosto dos ativos. Então, como me facilita a vida, eu carrego junto. É um congresso que eu tenho um carinho muito especial, né? Frequenta há mais aí de 10 anos e realmente a Gastro Vital é uma empresa seríssima, né? Prescrições assim já fazem parte aqui da minha prática clínica já há muitos anos e o que eu fico muito feliz também é a preocupação da Sobitar em levar informação para os prescritores. Isso é Não muito bom. apenas pensar em venda por venda, mas sim levar informação, ter speakers realmente renomados ali, levando informações de qualidade para que realmente outros profissionais tenham esse acesso e brilhem a sua carreira no consultório fazendo o trabalho de uma maneira correta. Então, gente, muito obrigada. Quem estiver aqui na Consulfarma, passa no estande da Sovitar, vem experimentar o nosso Focotino com Extra, para já sair aqui com a mente pilhada, e também o nosso Pepti Strong, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.